pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Graciele e hoje nós vamos estudar o tema 2 do caderno São Paulo Faz Escola, das fórmulas à análise quantitativa, coeficientes e raízes. Nós vamos iniciar com alguns exemplos de equações algébricas, tá? O objetivo da equação algébrica é descobrir a raiz da minha equação. Raiz é o valor do x que zera a equação. Então, é o número que eu substituo no lugar do x e zera a minha equação. Aqui eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau. Nessa equaçãozinha de primeiro grau, eu tenho uma única raiz, um único valor de x que zera a minha conta. X mais 3 igual a zero, então eu sei o quê? Que se o x for o menos 3 mais 3 dá zero. Então, a raiz é o número menos 3. Na equação de segundo grau, a gente precisa usar uma fórmula, né, para descobrir quais são os valores de x. A gente usa a fórmula do Bhaskara. Então, a equação de segundo grau, olha lá, por isso que ele tem o número 2 aqui em cima, indica que eu tenho dois valores de x, que se eu substituir na minha equação, essa conta vai dar zero no final, ok? Existem outros tipos de equações. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma equação de terceiro grau. Numa equação de terceiro grau, eu tenho três valores de x, que se eu substituir no lugar do x, essa conta vai dar zero. Numa equação de quarto grau, que é essa daqui, por exemplo, significa que eu tenho quatro valores de x, que se eu substituir, a minha equaçãozinha vai dar zero no final. Como é que a gente vai descobrir, então, como é que resolve uma equação de terceiro, de quarto grau? Porque ela não tem uma fórmula específica para resolver. Então, a gente vai fazer uma pesquisa, uma investigação. Para começar, a gente vai ver como é que eu escrevo uma equação de segundo grau na forma fatorada, tá? Então, a equação de segundo grau, ela tem, nesse caso aqui meu, eu coloquei uma raiz igual a P e outra raiz igual a M. Lembrando que P e M são dois números, tá? Eu não coloquei um número aqui para a gente fazer de uma forma mais generalizada. Então, escrever na forma fatorada é escrever em forma de multiplicação. Então, eu escrevo desta maneira aqui, ó. X menos uma das raízes vezes x menos minha outra raiz é igual a zero. Então, isso aqui é a minha forma fatorada. Se eu aplicar aqui uma distributiva, né, uma propriedade distributiva, multiplicar aqui os números, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse formatinho aqui de baixo, ó. Ou seja, x vai dar x ao quadrado, né? Se eu fizer as duas multiplicações do meio, eu vou ter P mais M vezes X e o final P vezes M. Ou seja, esse número que fica aqui no meio, junto com o X sozinho, ele é a soma das minhas raízes. E o número final, que não tem nenhum valor de X do lado, é o produto das raízes, tá? Escrevendo numa forma reduzida, uma equação de segundo grau, ela é nesse formato aqui, ó. X ao quadrado menos a soma das raízes, junto com o x, mais o produto das raízes, que é o número sozinho que aparece na conta. Isso vale para qualquer equação de segundo grau. E é esse produto que a gente vai analisar. Para resolver uma equação, então, de segundo grau, gente, é claro que é mais fácil de resolver pelo Bhaskara, tá? Eu vou mostrar o método da pesquisa para vocês entenderem, para aí a gente resolver as equações de terceiro, de quarto, de quinto graus. Então, vamos considerar essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Ela é uma equação completa. Completa é que tem todos os valores de x e números no lugar. Sempre vai ser em ordem decrescente, tá, gente? Então, vai aparecer lá um x ao quadrado, um x elevado a 1, que seria o x sozinho, e o x elevado a zero, que é o número sozinho aqui, não aparece o x do lado, tá? Então, como é que será que eu posso encontrar as raízes inteiras, se houverem, né? Lembrando que eu posso, numa equação, o valor de x ele pode ser um número quebrado, por exemplo, um número com vírgula, uma fração, né? Uma dízima. Então, ou um número complexo, né? Um número imaginário. Então, nesse caso aqui, a gente vai pesquisar raízes inteiras, porque são elas que vão me ajudar a resolver uma equação de terceiro, de quarto grau, tá?
Então, nessa equação aqui, por exemplo, quais seriam suas raízes? Primeira coisa, gente, a gente vai pegar o produto, tá? O produto é sempre o número sozinho. Nesse caso meu aqui, dessa conta, é o número 6. Se o produto é uma multiplicação das raízes, então eu posso pensar invertido. Quem são os divisores do 6? Ou seja, quem são os números que multiplicados dão 6? E aí a gente vai escrever os divisores de 6. Então, por exemplo, 6 quem é divisor de 6? O mais, o menos 1, o mais, o menos 2, o mais, o menos 3, o mais, o menos 6, que seriam, então, minhas possíveis raízes. Pode ser que não tenha nenhuma aqui, mas eu vou investigar. Para descobrir qual é a raiz, eu vou ter que satisfazer a igualdade, ou seja, a minha conta não tem que dar igual a zero. Então, se eu substituir esses números na conta, elas têm que dar igual a zero. Então, eu peguei a conta aqui de novo, ó, e eu tenho que substituir, gente, por todos esses valores que são os divisores. Para dar exemplo aqui, eu já vou pegar nas duas respostas corretas, tá? Mas a gente teria que substituir por todos, é por isso que isso se chama pesquisa, né? Eu estou pesquisando. Então, eu coloquei lá no lugar do x, primeiro, eu vou colocar o valor 2 positivo, tá? Então, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6 igual a 0. Se eu resolver essa continha, né? Eu vou descobrir que, se eu substituir pelo 2, a conta dá 0 no final. Vou fazer a mesma coisa para o valor de 3 positivo, porque eu tenho certeza que vai dar certo, tá, gente? Então, lá, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6 igual a 0. Então, se eu resolver minha conta, eu sei que esse cálculo vai dar 0 no final. Então, ou seja, eu substituí por 2 e 3 e elas deram 0 no final da minha equação. Se eu multiplicar lá, gente, lá, 2 vezes 3 dá 6, ou seja, né? Eu falei que o produto das raízes era o número final. Então, se minha raiz é 2, minha raiz é 3, 2 vezes 3 dá 6. Então, nesse caso aqui, eu encontrei minhas possíveis raízes. Então, atenção! Como é que eu resolvo, então, agora uma equação de grau 3, né? Equação de terceiro grau. Como é que a gente começa, na verdade, a resolver minha equação de terceiro grau? Então, aqui é uma equação completa, olha lá, x ao cubo, x quadrado, x elevado a 1, que é o x sozinho, e esse número que não tem x no lado seria o x elevado a 0. Então, essa equação que ela está completa. O que é que eu tenho que fazer? Qual seria o passo a passo para encontrar pelo menos uma raiz, que é o que vai me ajudar a depois a gente aprender a resolver essa equação, tá? Primeira coisa é observar esse número aqui que fica na frente, né, do grau da minha equação. Nesse caso é x ao cubo, eu vou procurar o número que está na frente dele. Se for 1, belezinha, a gente vai fazer a conta rapidinho. Se não for 1, ou seja, se for diferente de 1, nós vamos ter que simplificar a minha conta, dividir toda ela por esse valor de A. Já vou mostrar o que vai acontecer. E aí eu vou ter que pegar o valor do produto, que é o número sozinho, né? E vou ter que, a partir dele, achar seus divisores para poder, né, pensar nas possíveis raízes inteiras. E eu vou verificar desses divisores inteiros, testando quais seriam as raízes da minha equação. Bora para um exemplo. Então, eu vou encontrar a raiz dessa equação aqui, ó. X ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Equação de terceiro grau. Nesse caso aqui, ó lá, gente, o número x ao cubo ele está sozinho. Então, quer dizer que o número junto com ele é 1. Não preciso fazer nada. Vou direto aqui, ó lá, para o meu produto, que é o número sozinho. Meu produto é 1. Quem seriam, então, os divisores de 1? O mais 1 e o menos 1. Vou testar os dois na conta para ver qual satisfaz a minha igualdade, qual deles dá 0. Então, vou começar com o x, essa primeira conta aqui é para x menos 1. Então, substituí no lugar do x o menos 1, fiz a regra de sinais, e lá no final da conta deu que menos 4 é igual a 0. Não é igual, né, gente? É diferente. Então, x menos 1 não é uma raiz. Vou testar agora para o outro divisor, que é x igual a 1. De novo, substituí todos os valores de x por 1, fiz as regrinhas de sinais, as potenciações, e no final a conta deu igual a 0. Então, ou seja, 1 é uma raiz dessa minha equaçãozinha.
Lembrando que, se é uma equação de terceiro grau, ela tem 3 raízes. Eu descobri uma, aqui é inteira. Então, significa que ela tem mais 2 raízes que não são números inteiros, tá? Pode ser um número imaginário também. Aqui mais um exemplo, ó. X ao cubo mais 4x. Essa equação do terceiro grau aqui de baixo, ela não está completa. Vocês estão vendo que ela não tem todos os valores de x. Mas dá para eu descobrir uma das raízes? Dá. O que está faltando? Justamente o número sozinho, ou seja, o produto. Se não aparece o número sozinho, o produto dá zero. Qual é o número que multiplicado dá zero? É o próprio zero, né, gente? Então, ou seja, se o número não aparece, o produto é zero e ele é uma das minhas raízes. Nesse caso aqui, de novo, é uma equação de terceiro grau. Zero é uma raiz, preciso descobrir as outras duas, que a gente vai ter depois um método próprio para resolver. Aqui eu tenho um terceiro exemplo de equação de quarto grau agora, e olha só, o número que fica aqui na frente do grau, olha lá, é o 3. Então, eu preciso primeiro simplificar a minha equação. Para simplificar, é só eu dividir todos os números da minha conta, olha lá, pelo número que está lá na frente, que nesse caso é o 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3 vai dar 1, 12 por 3 deu 4, 12 por 3 deu 4, 6 por 3 deu 2, e lá no finalzinho 3 por 3 deu 1. Conta simplificada? Olha lá, vamos pegar o número sozinho, que é o produto. Quem são os divisores do número 1, que é o meu produto? Mais 1 e menos 1. Vou testar para ver se satisfaz a igualdade, se as contas dão zero. Então, o primeiro passo aqui, ó lá, eu substituí pelo 1 positivo. Minha conta deu zero no final. Substituí pelo 1 negativo. A minha conta não deu zero, a minha conta deu 12. Então, o que eu descubro, né? Que no caso, essa equação de quarto grau, ela tem uma raiz inteira, que é o número 1. Lembrando que uma equação de quarto grau tem 4 raízes, né? Eu já descobri uma, preciso descobrir as outras 3. Por enquanto é isso, bom estudo e a gente continua na próxima.